O apóstolo soube ainda mais como experimentar os dois extremos da fartura e da fome. Que julgamento é esse? Ter um dia um caminho repleto de misericórdias e no dia seguinte encontrar o solo abaixo de você estéril de todo conforto. Posso facilmente imaginar o pobre homem contente com sua pobreza, pois ele se habituou a ela. Ele é como um pássaro que nasceu em uma gaiola e não sabe o que significa liberdade. Mas para um homem que teve muito dos bens deste mundo e, portanto, ficou cheio, para ser levado à penúria absoluta, ele é como um pássaro que uma vez voou nas asas mais altas, mas agora está engaiolado. Essas pobres cotovias que você vê às vezes nas lojas sempre parecem estar olhando para cima e estão constantemente picando os fios, batendo as asas e querendo voar para longe. Assim será com você, a menos que a graça o impeça. Se você foi rico e se tornou pobre, achará difícil saber como ter fome. De fato, meus irmãos, deve ser uma lição dura. Às vezes reclamamos dos pobres, que eles murmuram. Ah, deveríamos murmurar muito mais do que eles, se a sorte deles caísse sobre nós. Sentar-se à mesa onde não há nada para comer e 5 ou 6 criancinhas chorando por pão foram suficientes para partir o coração do pai, ou para a mãe, quando seu marido foi levado ao túmulo, para olhar em volta para o lar sombrio, apertar seu filho recém-nascido em seu seio e olhar para os outros, com o coração viúvo, lembrando-se de que eles não têm um pai para buscar seu sustento. Oh, deve ser preciso muita graça para saber ter fome. E para o homem que perdeu um emprego e andou por toda Londres, talvez 1000 milhas, para conseguir um lugar, e ele não consegue voltar para casa e saber que quando ele enfrentar sua esposa, sua primeira pergunta será: você trouxe pão para casa? Você encontrou alguma coisa para fazer? E ter que dizer a ela: não, não há portas abertas para mim. É difícil provar a fome e suportá-la pacientemente. Eu tive que admirar e olhar com uma espécie de reverência para alguns dos membros dessa igreja, quando depois ouvi falar de suas privações. Eles não contariam a ninguém e não viriam a mim, mas suportaram suas dores em segredo. Lutaram heroicamente por todas as suas dificuldades e perigos e saíram mais que vencedores. Ah, irmãos e irmãs, parece uma lição fácil quando você a vê em um livro, mas não é tão fácil quando você a coloca em prática. É difícil saber como estar cheio, mas é uma coisa afiada saber como estar com fome. Nosso apóstolo havia aprendido ambos, tanto como ter abundância, quanto como sofrer necessidade. Tendo assim exposto a você o próprio comentário do apóstolo Paulo, ampliando as palavras do meu texto, deixe-me retornar à própria passagem. Agora você pode perguntar por qual curso de estudo ele adquiriu esse estado de espírito pacífico. E de uma coisa podemos estar certos: não foi um processo estoico de autogoverno, mas simplesmente e exclusivamente pela fé no Filho de Deus. Você pode facilmente imaginar um nobre cuja casa é a morada do luxo, viajando por terras estrangeiras, com o propósito de fazer descobertas científicas, ou saindo para comandar alguma expedição militar a serviço de seu país. Em ambos os casos, ele pode estar satisfeito com sua passagem e sentir que não há nada para se lamentar. E por quê? Porque ele não tinha o direito de esperar nada melhor, não porque tivesse qualquer comparação com sua posição, sua fortuna ou sua posição social em casa. Então, nosso apóstolo, ele havia dito: nossa conversa ou cidadania está no céu. Viajando pela terra como um peregrino e estrangeiro, ele se contentava em levar comida para os viajantes. Ou entrando no campo de batalha, ele não tinha motivos para reclamar que perigos e angústias às vezes deveriam cercar seu caminho, enquanto em outras ocasiões
uma trégua lhe dava alguns intervalos pacíficos e agradáveis. Novamente, atentando para o texto, você notará que a palavra "com isto" está escrita em itálico. Se, portanto, não o omitirmos, não precisamos enfatizar muito a interpretação. Não há nada na fome, ou sede, ou nudez, ou perigo para convidar nosso contentamento. Se estamos contentes em tais circunstâncias, deve ser por motivo mais elevado do que nossa própria condição permite. A fome é um espinho agudo quando está nas mãos de uma necessidade severa, mas a fome pode ser suportada voluntariamente por muitas horas, quando a consciência torna o homem disposto a jejuar. A reprovação pode ter uma presa amarga, mas pode ser corajosamente suportada quando estou animado por um senso de justiça na minha causa. Agora, Paulo contou que todos os males que lhe aconteceram foram apenas incidentes no serviço do seu Senhor. Assim, pelo amor que ele tem ao nome de Jesus, as dificuldades da servidão ou automortificação pousaram levemente sobre seus ombros e foram alegremente toleradas por seu coração. Há ainda uma terceira razão pela qual Paulo estava contente. Vou ilustrar. Muitos veteranos sentem grande prazer em relatar os perigos e sofrimentos de sua vida passada, e olha para trás com mais do que contentamento, muitas vezes com autogratificação, sobre os terríveis perigos e angústias de sua carreira heróica. No entanto, o sorriso que ilumina seus olhos e o orgulho que aparece em sua testa enrugada enquanto ele conta as suas histórias não existem quando ele estava no meio das cenas que agora descreve. Foi somente depois que os perigos passaram que os medos diminuíram, e a questão está completa, se seu entusiasmo se transformou em uma chama. Mas Paulo ficou em um terreno vantajoso aqui. Em todas essas coisas, disse ele, somos mais que vencedores. Testemunhe sua viagem em direção a Roma, quando o navio em que ele navegava foi apanhado e levado por um vento tempestuoso, quando a escuridão cobriu os céus, quando nem o sol nem as estrelas apareceram por muitos dias, quando a esperança falhou em todos os corações. Ele sozinho suportou com coragem viril. E por quê? O anjo de Deus estava ao lado dele e disse, não temas, sua fé era predestinatário, e como tal, ele teve tanto contentamento pacífico em seu peito, enquanto a tribulação durou, quanto quando ele se encerrou.